Olá, pessoal, quero saudá-los com a paz do Senhor. Estamos aí. Será que rei que temia e servia a Deus, que deu um grande testemunho? Vamos ler para descobrir? Segundo Crônicas, capítulo 17. Vamos lá, lendo aí, vamos estar comentando a Bíblia, a palavra de Deus. Deixe o seu like, deixe o seu comentário se você já descobriu qual o rei que temia e servia a Deus e que foi muito admirado pelo povo. Deixe o seu like e o seu comentário. Segundo Crônicas, capítulo 17. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Josafá era filho do rei Asa. O rei Asa morreu com a doença nos pés. Josafá reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel, porque ele era do reino do sul, rei de Judá. E pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá, estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor era com Josafá, assim como o Senhor quer ser conosco todos os dias. Estou aproveitando a paisagem da praia e das praias para estar comentando o capítulo 17 de o reinado, falando do reinado de Josafá. E Josafá, o Senhor Deus estava com ele, assim como está conosco, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Balaíns. Quando fala seu pai, é porque foi seu parente, né? Antes Josafá buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel, porque Israel andava em pecado, mas Josafá é o rei que temia a Deus, era o rei que temia a Deus. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. E o Senhor confirmou o reino de Josafá na sua mão e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E o coração de Josafá se exaltou nos caminhos do Senhor. Ainda mais, ele tirou os altos e os bosques de idolatria de Judá. E quando estava fazendo 3 anos que ele estava reinando, ele enviou seus príncipes a Benai, a Obadias, a Zacarias, a Natanael, a Micaías, para ensinar a lei do Senhor na cidade de Judá. Que decisão maravilhosa do rei Josafá, você não acha? E com eles foram os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Simiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi Adonias. Também foram eles os sacerdotes Elisama e Jeorão. E sabe o que eles fizeram? Ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e visitaram todas as cidades, ensinando o povo a lei do Senhor. Meu Deus, que coisa maravilhosa! E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com o dinheiro do tributo. Também os árabes lhes trouxeram gado miúdos e 7.700 carneiros e 7.600 bodes. Cresceu Josafá, se engrandeceu extremamente e edificou
fortalezas e cidade de munição em Judá. E teve muitas obras na cidade de Judá, e homens de guerras e valentes em Jerusalém. Este é o número deles segundo as suas casas paternas. Em Judá eram chefes de milhares, o chefe de Atna com 300.000 homens valentes, e depois dele o chefe Joanã com 280.000 homens, e depois Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor com 200.000 homens valentes. E de Benjamim, Eliada, homem valente, com 200.000 armados de arco e de escudo. Depois dele, Josabade, com 180.000 armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto na cidade forte por todo Judá. Gente, que coisa mais maravilhosa é saber que o reino de Judá, o reino do sul, ele estava sendo, tinha um rei que temia e servia a Deus. O governo de Judá estava nas mãos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então, louvado seja o nome do Senhor, que seja engrandecido o Senhor por toda a terra. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor dos exércitos. E bem-aventurado aquele que coloca o governo da sua casa nas mãos do Senhor. E nesse momento eu quero colocar o governo da minha casa, da minha família, nas mãos do Senhor. Quem governa aqui é o Senhor Deus dos exércitos. Que Deus possa nos abençoar, assim como foi com Josafá. O tanto que o Deus abençoou Josafá, porque Josafá tinha princípio de Deus, tinha temor de Deus, e ele preocupou-se também em colocar para o povo a lei do Senhor, para que o povo meditasse nela de dia e de noite. E o povo servia a Deus com maior prazer. O rei governava Judá, o reino do sul, com maior prazer, com maior alegria, assim como os governantes deveriam temer a Deus,